A gente tem sempre aquela impressão de que, de um dia para o outro, o latim virou português, né? E é isso que a gente tem no famoso verso do Olavo Bilac: a última flor do Lácio, inculta e bela. Marcos, nós falamos uma língua que é realmente a última flor do Lácio, que é inculta e que é bela. Essa visão que tem no Olavo Bilac e também em outras manifestações de escritores e poetas, né, elas derivam de muitas ideias de senso comum, tem a ver com essa questão também da exaltação da língua. A língua pátria, temos que defender a língua. Nossa língua mais bonita que existe no mundo. Então, do ponto de vista científico, da pesquisa histórica, realmente não servem para nada. Dizer que o português é a última flor do Lácio significa exatamente coisa nenhuma. O português não surgiu no Lácio. O Lácio é uma região da Itália, onde existe Roma. A língua, digamos assim, mais recente, que deriva do latim, na verdade, é o romeno, não é o português. A história da língua, na verdade, é, como toda história, uma narrativa, e não existe narrativa neutra. Claro que a história que é contada sobre a língua é uma narrativa que tem a ver com, evidentemente, o contexto em que essa história é contada, o clima de opinião que reinava na época, quem contou essa história, qual é o fio ideológico dessa pessoa, quais são as crenças dessa pessoa. O que nós temos realmente, tradicionalmente, na história do português é um conjunto de narrativas que se constituiu no século XIX. Então, o século XIX, entre tantas outras coisas, também foi muito importante na questão da historiografia das línguas, porque no final do século XVIII, a partir da Revolução Francesa, é que começa a surgir essa ideia do Estado-nação. E, dentro desse espírito, cada povo, a elite intelectual de cada lugar, queria constituir uma história própria sua, uma identidade sua, e, claro, a língua entrava aí. No caso de Portugal, os filólogos portugueses do século XVIII quiseram contar a história da língua, foram os primeiros, de fato, a contar, digamos assim, rigorosamente a história da língua. A historiografia da língua começa no século XIX, de fato. E, claro que, para exaltar a nacionalidade, eles fizeram a língua surgir praticamente dentro do território português hoje, né? Do Rio Minho para baixo, ali surgiu a língua portuguesa. Só que também no século XIX surgiu um grande problema para esses intelectuais portugueses, que foi a descoberta de todo o patrimônio da poesia trovadoresca medieval. Evidentemente, a gente abre aqueles poemas e eles fazem muitas referências a lugares que não ficam no território português atual, especialmente a cidade de Vigo, que é a maior cidade da Galiza, hoje em dia, né? E os lugares na Galiza onde esses poemas foram produzidos. A poesia trovadoresca foi composta numa região que fica exatamente entre, né, o norte de Portugal e a Galiza. Quando os filólogos portugueses se depararam com esse patrimônio literário, eles ficaram assim: como é que a gente vai fazer agora? De onde é que vem a língua portuguesa se os testemunhos mais antigos da língua não foram produzidos dentro do nosso território nacional? E estão em português ou em algo aparentado. Exatamente. Então, foi aí que surgiu, especialmente das mãos de uma mulher fantástica, que é Carolina Michaelis de Vasconcelos, que é uma estudiosa alemã, que se casou com um português e se mudou para Portugal e fez estudos fundamentais na filologia portuguesa. Carolina, que a gente chama respeitosamente de Dona Carolina. Dona Carolina. Ela propôs vários termos para definir essa língua do trovadorismo medieval. E o nome que pegou foi galego-português. A gente encontra isso em muitos textos sobre a história da língua, que a fase antiga da língua se chamava galego-português. Só que não é verdade. O nome galego-português é uma invenção do século XIX. Em nenhum texto antigo aparece esse nome. O único nome que aparece nos textos medievais, quando aparece, é galego. Então, havia na Idade Média uma grande produção de poesia trovadoresca na Provença, na Itália, na Sicília especialmente. Então, em alguns documentos desses outros lugares aparece poesia escrita em língua galega. Na verdade, o português é a continuação desse galego. Então, nós sabemos da história de Portugal, a briga de Dom Afonso Henriques com a mãe, se autoproclamou rei de Portugal, foi conquistando terras ao sul, descendo, vencendo, né, os mouros, e foi levando para baixo essa língua. A primeira ocorrência da palavra português para designar a língua
é de 1440. Então, vejam, durante todo esse período, mais de 400 anos, a língua não tinha nome, e isso era muito comum no período medieval. A única língua que tinha nome, que era chamada de língua, era o latim. As outras línguas eram a língua do povo, era o vulgar, era o romance, era a linguagem. A história do português pode ser contada desse jeito, né? De repente, todo mundo acordou em Portugal e não estava mais falando latim, estava falando português. E isso está bem dito pelo Saussure, né? Nós não falamos português, nem francês, nem italiano, nós falamos latim com outro nome. Porque é uma continuação. Você não pode dizer, a partir de um momento, existe a língua francesa ou português, né, atrás é latim. Não, é sempre latim. E se você corre para trás do latim, você vai chegar no indo-europeu. Os nomes das línguas são construtos culturais, históricos, políticos, religiosos e ideológicos. A história do português é a história dessa construção que a pessoa recebeu o nome de português. O que nós chamamos de português, o rótulo português só foi colocado para a língua a partir do século XV, 400 e pouco. E depois, né, no final do século XV, começa a expansão marítima e assim a língua vai ser levada com o nome de português. As primeiras gramáticas são só do século XVI. Até nos primeiros gramáticos, eles oscilam. Tem hora que eles falam português, tem hora que eles falam nossa linguagem. Até então só se usava esse termo para falar da língua. Linguagem. Então, quando você vai escrever a história do português, na verdade você vai escrever a história de uma língua que surgiu a partir do contato do latim com outros povos na Península Ibérica, provavelmente de língua céltica, os galaicos, e aí foi se formando isso que a gente chama de um romance, foi se constituindo, em seguida vieram as famosas invasões germânicas, os suevos, os visigodos, isso influenciou também a língua, em seguida houve 700 anos de dominação árabe, isso também influenciou a língua. Então, as línguas não se formam em linha reta, como, por exemplo, no século XIX, com aquela famosa, o desenho da árvore, né, proposto no século XIX. Aquilo ali é uma representação muito falsa, porque as línguas, elas se interpretam, elas se misturam, tem contato, tem variação. É uma linha reta, assim, o latim aos pouquinhos vai se transformando em português, não é assim, não. Na verdade, é como se fosse um rio que vai recebendo vários afluentes e formando aí o seu caudal novo. A história de uma língua é uma narrativa sobre essa língua. E em cada momento histórico, cada historiador vai produzir um relato diferente sobre a sua própria língua. No Renascimento, alguns autores franceses diziam que o francês, na verdade, era uma derivação do grego. Imagina, o grego, cada um buscando o seu motivo mais nobre para dar como origem de sua língua. O grego, como a grande língua da filosofia, né, a grande língua da literatura clássica, então seria realmente maravilhoso que o francês fosse uma derivação do grego. Também, até o século XVIII, a crença era de que todas as línguas humanas derivavam do hebraico. Aí, além do nobre, tem a busca do santo. Então, o hebraico era a língua única e depois ela foi transformada em 72 línguas no episódio de Babel. E aí essas línguas se distribuíram pelo mundo, etc, etc. Né? A história da linguística também é a história da tentativa de encontrar a origem das línguas. Ainda bem que a linguística se mantém longe do nobre e do santo. Nem sempre. A linguística tentou, talvez tenha conseguido, se transformar numa ciência rigorosa no século XIX. O século XIX é o ponto crucial da história da linguística. A gente pode dizer que antes do século XIX, o que existia era filosofia da linguagem e gramática tradicional. A partir do século XIX, com aqueles alemães todos, é que começa realmente uma linguística que vai desenvolver instrumentos heurísticos, que vai desenvolver técnicas e métodos para investigar os fenômenos linguísticos. Então, apesar de toda a história que conta que a linguística moderna começou com a publicação do curso de Linguística Geral do Saussure em 1916, eu e algumas outras pessoas acreditamos que não, que a linguística realmente começa no século XIX. Mas é só ver que Saussure é estudante na Alemanha. Ele é um filho do século XIX. E estudante na Alemanha. Exatamente. É? Fez mestrado e doutorado em Leipzig. Existem muitas pesquisas sobre o influxo das línguas indígenas no português brasileiro. O léxico, evidentemente, é óbvio, é claro. Afinal, quando os portugueses invadiram essa área que hoje se chama Brasil, as populações indígenas já tinham nomeado tudo, né? Todos os pássaros, todas as frutas, todos os rios, todos os montes já tinham nome. Os invasores foram adotando muitas das palavras que já existiam, especialmente no tupi, né? E aí por outras razões que a gente conhece, né?
a transformação do tupi numa língua geral, os jesuítas forçando a barra para os outros povos aprenderem tupi, por aí vai. Mas nós também temos que lembrar que os nossos índios foram realmente massacrados, né? A história da formação do Brasil é a história de vários genocídios, especialmente dos índios, um genocídio que agora continua sendo institucionalmente programado, como a gente sabe, e dessa maneira não houve tempo suficiente para que as línguas indígenas contribuíssem de outra maneira. Vários pesquisadores e pesquisadoras tentam dizer, por exemplo, tentam mostrar que o R retroflexo, porta, verde, etc., que essa pronúncia seria uma tentativa de aproximação dos falantes da língua geral de base tupi à vibrante do português, porque o tupi é uma língua do tipo consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, como o japonês, como o malaio, como tantas outras línguas. Então não existe sílaba travada, como porta. O máximo de aproximação que os falantes de língua geral chegavam era essa quase vocalização do r, então era porta. Isso é interessante porque no espanhol falado no Paraguai também existe esse R retroflexo. E a gente sabe que a população do Paraguai toda praticamente é bilíngue guarani espanhol. O que a gente tem pesquisado mais, na verdade, é o impacto africano na formação do português brasileiro, que esse sim tem impacto mesmo até na sintaxe. Pesquisadores têm produzido textos muito importantes sobre o impacto das línguas africanas no português brasileiro.